Reforma Administrativa ou Demolição do Estado Social Brasileiro, por Paulo Lindicei, diretor da ACIBIG-SN, coordenador do Núcleo Sindical Canabarro, coordenador da Auditoria Cidadã da Dívida, Núcleo Rio de Janeiro. De acordo com o coordenador do GT da Reforma Administrativa, o deputado federal do PSD do Rio de Janeiro, Pedro Paulo, o objetivo da reforma é diminuir as disparidades salariais, limitar privilégios, melhorar a transparência no setor público, acabar com o Estado paquiderme e ineficiente. No entanto, os sindicatos defendem que o projeto precisa ser mais bem explicado e que uma reforma administrativa precisa ser discutida de forma mais aprofundada com toda a sociedade. Uma reforma administrativa pode ser aceita pelos sindicalistas. Entretanto, a reforma administrativa deve ter como objetivo aprimorar, reorganizar e estruturar as carreiras e serviços públicos. O que se busca é a desintegração dos serviços públicos e um ataque direto aos servidores públicos, independentemente de serem ativos, aposentados, pensionistas ou temporários. 1. Todos os servidores públicos têm férias de 60 dias? Atualmente, menos de 0,3% dos servidores recebem férias de 60 dias, principalmente nas carreiras do Judiciário e do Ministério Público. Essa proposta visa conquistar a mente e o coração do povo brasileiro por meio da criação de um cenário ilusório, propagando irresponsavelmente na mídia que servidores públicos têm férias de 60 dias. Simplesmente falso, pura fake news. 2. Como criar uma tabela única de remuneração diante das grandes disparidades salariais entre os três poderes? A afirmação do relator sugere que a tabela se aplicaria aos três poderes, executivo, judiciário e legislativo, e tem como objetivo reduzir as disparidades, afirmativa completamente falsa. Hoje em dia, há servidores públicos do Poder Executivo em carreiras de nível superior que iniciam ganhando menos de R$ 7.000 e, ao final da carreira, recebem pouco mais de R$ 10.000. Existem também carreiras públicas do nível superior que iniciam com salários acima de R$ 18.000 e terminam com valores acima de R$ 33.000. Como criar uma tabela unificada considerando essa disparidade salarial entre as carreiras no Poder Executivo, sem considerar as defasagens nos poderes Judiciário e Legislativo, cuja diferença salarial entre as carreiras é notória? Em face dessa disparidade salarial, qual será a proposta do grupo de trabalho da Câmara dos Deputados para a reforma administrativa, liderado pelo deputado federal Pedro Paulo do PSD-RJ, em relação à tabela única? O relator afirma que a relação entre o início e o final da carreira não pode ultrapassar 50% do teto da carreira. 3. Servidores públicos têm supersalário. Verdade ou mentira? Ao analisar os dados do Boletim Estatístico de Pessoal, PEL, relacionados à pirâmide remuneratória do Poder Executivo Federal Civil, podemos notar que os argumentos a favor de supersalários no setor público são parte da estratégia para conquistar mentes e corações da população brasileira, descrevendo os servidores públicos como um bando de privilegiados e inimigos do povo brasileiro. A análise dos dados apresentados no gráfico acima, fundamentada nas informações do Boletim de Estatística de Pessoal, permite desmentir as alegações fraudulentas a respeito dos supersalários. Desejam utilizar o mesmo modus operandi do ex-presidente Collor de Mello na década de 90, aquele caçador de marajás que não caçou marajá algum, mas demitiu vários servidores públicos federais com salários baixos. Após uma hercúlea batalha judicial exitosa em favor dos trabalhadores e trabalhadoras, financiada por vários sindicatos, que durou quase 20 anos, muitos servidores públicos foram reintegrados às suas carreiras, recebendo todos os seus direitos trabalhistas e os passivos financeiros, uma grande vitória da classe trabalhadora. Os dados oficiais do Boletim de Estatística de Pessoal desmontam a falácia promovida pelo Deus Mercado, terceiro setor, governos, grande mídia e seus asseclas no que diz respeito aos supersalários. Apenas 0,23% dos servidores públicos do Poder Executivo Federal Civil estão no topo da pirâmide remuneratória, recebendo salários superiores ao teto do STF, que é de R$ 44.000.
levando em consideração a base da pirâmide remuneratória, 40,93% dos servidores públicos federais do Poder Executivo Federal Civil recebem entre menos de R$ 3.000 e R$ 9.000. Esses dados confirmam a grande farsa dos supersalários. Portanto, os argumentos utilizados pelo coordenador do GT da Câmara dos Deputados, Pedro Paulo, do PSD-RJ, não se sustentam com 5 minutos de debate. Pura fake news. 4. Lei Nacional para a admissão de cargos temporários nas 3 esferas de governo não será o caminho pavimentado para a privatização dos serviços públicos? A proposta tem como objetivo alterar o artigo 37 da Constituição Federal por meio da criação de uma lei nacional que defina uma norma padronizada para o trabalho temporário em todos os entes federativos, municípios, DF, estados e União. O inciso 9º do artigo 37 da Constituição estabelece as condições para a contratação por tempo determinado, visando atender à demanda temporária de excepcional interesse público. No entanto, a proposta do Grupo de Trabalho da Câmara dos Deputados, sob a liderança do deputado federal Pedro Paulo, do PSD-RJ, é eliminar a expressão excepcional interesse público da Constituição Federal, além de concordar com a contratação por prazo determinado por 6 anos, reduzindo o pedágio de 2 anos para 1 ano. Autorizar a extensão do contrato temporário por mais 6 anos. Essa proposta, juntamente com a decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2135, que isentou União, Estados, DF e municípios de admissão de servidores públicos pelo regime único estatutário, praticamente extingue os concursos para a maioria das carreiras, sob o regime jurídico único da Lei nº 8112 de 1990, permitindo a privatização da maioria dos serviços públicos, transformando o Estado em um simples subsidiário, enquanto o papel do Estado é transferido para o setor privado. 5. Por que o GT da Câmara dos Deputados quer organizar os cargos pela sistemática de posto ou posição? No Brasil, utiliza-se exclusivamente o sistema de cargos públicos estruturados em carreira, modelo em que os servidores aprovados em concurso são admitidos no início das carreiras e, ao longo do tempo, podem progredir na carreira, seja por mérito ou por desempenho. No sistema de posto ou posição, a proposta do grupo de trabalho permite a seleção de servidores em qualquer nível hierárquico do órgão. Isso pode permitir que o Pelé da estatística e geografia seja admitido no final da carreira ou em qualquer nível hierárquico do órgão. Quem determinará essa aceitação? 6. O Grupo de Trabalho da Reforma Administrativa quer aprimorar ferramentas para concretizar a perda de cargo por servidor estável por insuficiência de desempenho. Qual o principal objetivo? A perda de cargo efetivo de servidores públicos por insuficiência de desempenho existe há mais de 30 anos, desde a aprovação da Emenda Constitucional 19 de 1998. Assim, não é uma inovação da gestão, mas sim um aperfeiçoamento dos mecanismos que permitirá a demissão de servidores públicos. O relator, o deputado federal Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, e o coordenador do GT de Reforma Administrativa, o deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, defendem que é importante aproveitar a oportunidade para avançar com as propostas infraconstitucionais visando a implementação do Instituto da Demissão. O projeto de lei complementar número 51 de 2019 está em tramitação na Câmara dos Deputados. O projeto tem como objetivo regulamentar a avaliação de desempenho de servidores públicos estáveis. Ela estabelece as diretrizes para essa avaliação e permite a demissão desses servidores, com base no artigo 41 da Constituição Federal, em caso de desempenho insatisfatório reiterado. 7. Por que o GT do deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, quer o fim da instabilidade? A proposta do GT, que apenas servidores e servidoras de atividades típicas de Estado teriam estabilidade, somente 1 ano após o término do vínculo de experiência. Servidores e servidoras da saúde, educação, cultura, ciência, entre outros, não teriam estabilidade. 8. Por que o GT da Reforma Administrativa quer aumentar o tempo do estágio probatório, alterando de efetivo exercício para efetivo desempenho?
A PEC 32 propõe alterar o artigo 41, deixando de reconhecer o servidor para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público após o cumprimento de 3 anos de efetivo exercício em estágio probatório, passando para efetivo desempenho. Isso poderá ampliar o período do estágio probatório, já que o artigo 20, parágrafo 1º da Lei nº 8.112 de 90, estabelece que o estágio probatório será suspenso em algumas hipóteses. Será um grande retrocesso. 11. Por que o GT da Câmara sobre reforma administrativa quer alterar o tempo do estágio probatório? A PEC 32, em seu artigo 41, parágrafo 4º, prevê que o servidor em cumprimento do estágio probatório de que trata o caput terá o desempenho avaliado em ciclos semestrais, observado o disposto no artigo 39-A, e é admitida a sua exoneração no caso de resultado insatisfatório em 2 ciclos de avaliação. Portanto, mais um retrocesso, já que 12 meses ou 2 avaliações de desempenho insatisfatórias, consecutivas ou não, poderão levar à demissão do servidor de provimento efetivo antes do final do estágio probatório. 12. Qual o perigo transformar o Poder Executivo em uma grande plataforma eletrônica? Prevê criação obrigatória da utilização de plataforma eletrônica de serviços públicos, na forma da lei. As plataformas eletrônicas substituirão os servidores públicos federais de forma gradual, utilizando serviços públicos automatizados no lugar de servidores públicos de carne e osso concursados. Será a concretização do projeto de inovação tecnológica, que identificará as carreiras, os cargos e funções consideradas desnecessárias e obsoletas na administração pública federal, propondo demissões dos servidores públicos federais, inclusive de provimento efetivo estável. A fala da ministra do MGI, Esther Dweck, disse que em 10 anos haverá possibilidade de redução de mais de 180 mil servidores públicos. 13. Reforma administrativa levará à concretização das privatizações gradual dos serviços públicos? A PEC 32 prevê a inclusão do artigo 37-A, que permitirá que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão, na forma da lei, firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades, públicos e privados, para a execução de serviços públicos, inclusive com a compartilhação de estrutura física e a utilização de recursos humanos de particulares, com ou sem contrapartida financeira.